Boa noite, pessoal. Boa noite, professor Elvis. Espero que todos tenham passado aí uma boa semana, né? O professor Elvis já encaminhou para vocês aí uma atividade, né? Para estar dando início aí aos encaminhamentos do curso, às aulas, né? E aí hoje, excepcionalmente, a gente está iniciando às 20 horas, né? Eu imagino que penúltima semana e última semana do semestre, né? O pessoal de engenharia de controle aqui da gente deve estar sendo sofrido mesmo para valer, né? Eu acredito, eu acredito que tá puxado. Eu já finalizei hoje já com a minha turma, então tudo tranquilo. Ninguém ficou na final, tudo tranquilo, né? Deu certo para todos. Então é isso, né? Eu novamente, pessoal, estou comunicando a vocês que esse momento está sendo gravado, porque a gente vai disponibilizar esse momento para o pessoal que por um motivo ou outro não possa estar comparecendo, né? Eu creio que não tem muita coisa para falar hoje. Vou estar passando a palavra para o professor Elvis. E estou por aqui, Elvis. Mesma coisa da semana passada, né? O pessoal for soltando as perguntas aqui, a gente vai gerenciando para passar para você, tá certo? Uma boa aula. Agradeço novamente aí pela disponibilidade de sempre. E um abraço. Valeu. Simbora. Boa noite, pessoal. Espero que esteja todo mundo bem aí, né? Mesmo com o final do semestre. Às vezes não é tão tranquilo. Mas espero que todo mundo consiga concluir aí suas coisas aí e finalizar o semestre tranquilamente, tá? Vamos lá. Vamos começar hoje, tá? Antes da gente começar o conteúdo propriamente dito que eu quero estar discutindo aí com vocês, né? Eu vou estar compartilhando a tela aqui para a gente conversar um pouquinho mais sobre as nossas atividades, né? Como o Fábio falou, eu postei uma atividade aí na semana passada que ela está totalmente relacionada lá aos vídeos que foram disponibilizados sobre o RTWorks. Então, deixa eu só jogar a tela aqui para a gente poder ir vendo e acompanhando lá o nosso sala de aula, o nosso Google Sala de Aula. Então, vê só, aqui a gente tem o nosso mural, a gente colocou aqui, vai colocando aí as informações, aqui na aba de atividade. Eu estou com uma atividade aqui, né, avaliativa do módulo. Basicamente, gente, é um questionário muito simples, com pouquinhas perguntas aí. Mas, assim, ele está disponível aí até amanhã, tá? Ou melhor, está até o dia 23 aqui, né? Melhor, é amanhã até às 23h59, é o horário que está aqui disponível, mas está até amanhã. E assim, há 17 pessoas de 26 aí entregaram, então tem algumas pessoas aí que ainda faltam fazer a entrega desse questionário. Então vocês podem acessar esse material aqui, ó, do módulo 1, tá? E aí vocês vão encontrar tanto o slide que a gente utilizou na semana passada, como os primeiros vídeos aí, ó, o vídeo número 1, 2, 3, 4 até o 5, né? Percebam que são vídeos bem curtinhos, tá? Tá aí, coisa de 2 minutos. O maior que tem aqui nesse grupo de vídeos aqui tem 10 minutinhos. Vocês vão conseguir aqui explorar esses conteúdos para poder estar respondendo o questionário, certo? Então, é bem tranquilo. Acessem lá essa plataforma depois, a nossa sala de aula, para poder estar respondendo e garantindo aí a pontuação de vocês, tá? Eu vou dar o feedback depois de cada um dos alunos, vou estar enviando lá os resultados da conferência do gabarito aqui das questões, para que todo mundo fique ciente, tá? Mas assim, eu espero que estejam gostando do conteúdo das videoaulas, se está claro, se está legal, se está tranquilo, tá? A ideia é que seja assim um curso bem leve, como o Fábio falou, né? Tá todo mundo aí final de semestre, ou está em alguma outra demanda aí de trabalho e tudo mais. Então a ideia é que seja mais um material de conferência, mas é preciso que vocês respondam e assistam o material, tá? Para poder a gente ter aí êxito aí nas respostas. Olhei por alto ali, a grande maioria do pessoal respondeu dentro do que a gente estava esperando ali, mas tiveram algumas respostas ali que não estavam mais ou menos ali, né? De acordo com o que a gente
solicitava na questão. Então, assim, qualquer coisa, comentem lá no vídeo ou mandem alguma pergunta. Mas, assim, o conteúdo está bem claro. Acho que vocês vão ter muita dificuldade de responder se assistirem assim o vídeo tranquilamente, certo? Então, caso tenham alguma coisa aí, podem aproveitar o momento para falar, para trazer para a gente aqui, e é bem de boa. Bom, então vamos seguindo aqui no conteúdo. Qualquer coisa vocês podem me interromper e a gente vai conversando. Pessoal, para hoje, o que é que acontece? Como eu venho falando para vocês, eu nunca quero me alongar demais nessas videoaulas, nesses encontros online aqui. É mais para a gente poder fazer os nossos alinhamentos e poder caminhar bem, tá? Então, vou compartilhar a tela aqui mais uma vez, porque a minha ideia hoje ela é apresentar para vocês os processos que a gente consegue fazer com uma máquina de corte laser. Seja com a laser lá de CO2, ou seja com uma máquina laser aí de diodo, tá? Mais simples, mas que o que é possível conseguir aí de fabricação de tipos de processos específicos que a gente consegue produzir com essas máquinas. São 3 processos bem simples. Eu vou colocar numa imagem aqui, numa telinha que eu preparei para vocês. É só uma figura mesmo que eu desejo compartilhar, muito simples mesmo, só para a gente entender de uma forma mais ilustrada aquilo que eu pretendo explicar a vocês. Deixa eu compartilhar uma tela inteira aqui também, porque aí eu navego aqui para o PowerPoint e a gente consegue ir visualizando, tá? Bora lá. Então aqui, gente, ó, nessa tela aqui a gente tem os 3 processos básicos aí que a gente pode trabalhar com uma máquina de corte laser, tá? Nessa nomenclatura aí que a gente utiliza muito aqui no nosso laboratório. Mas basicamente você faz o corte propriamente dito, tá? Você pode fazer um corte aí, mas adicionar uma gravação de 2 formas. Basicamente o que a máquina faz é corte e gravação, mas aí tem 2 estilos de gravação que você pode estar trabalhando aí com a máquina, né? Tem a gravação com preenchimento, onde, como vocês podem ver aí na imagem, o texto ele sai todo preenchido, né? Ela vai enchendo aqui tanto uma marca que você coloca lá, como o próprio texto aqui que você colocou. Então sai lá com o texto todo cheinho. E tem a gravação do que a gente chama aqui de contorno, tá? Contorno que a máquina faz aí na tua peça. Então, assim, eu vou estar dando uma explicação de como a gente configura isso aqui dentro do RDWorks, fazendo até um exemplo aqui básico, um projeto simples aqui para vocês, para que a gente possa observar como esse efeito ele pode ser configurado de uma forma simples e, em caso de dúvidas, vocês podem ir me interrompendo e perguntando qualquer coisa a qualquer momento, beleza? Então, bora lá. Bom, eu estou com o meu RDWorks aqui aberto, tá? Já está aqui na tela compartilhada para vocês. Deixa eu começar a fazer aqui alguma peça e, a partir da construção dessa peça, eu vou estar realizando aqui todas as configurações para a máquina fazer aquilo que eu preciso, certo? Então, vamos imaginar aqui um projeto bem simples. Vou fazer uma espécie de um chaveiro redondo ou retangular, enfim. Pegar aqui um retangular. Está aqui o meu retângulo inicial. Eu posso aqui definir as dimensões que essa pecinha ela vai ter. Ó. Tá aqui, se vocês acompanharam os vídeos anteriores, é bem tranquilo. Então, a largura aqui eu vou definir que ele vai ter 70 milímetros, 7 centímetros por 3,5, né? E 3 centímetros e meio aí dessa altura aqui, dessa dimensão de altura aqui. Então, basicamente, estou aqui uma etiquetazinha ou um chaveiro, enfim, aquilo que eu queira, aquela peça que eu quero desenvolver, e eu vou trabalhar aqui com um texto dentro dessa minha figura, tá? Eu vou pegar aqui o texto, botei aqui em um lugar qualquer e vou lá colocar aqui uma informação. Vamos ver aqui. Vou colocar aqui vou botar aqui. Curso, fabricação
digital. Beleza. Eu posso escolher aqui a minha fonte, a fonte que eu quero que o texto seja exibido. Deixa eu ver aqui. Uma fonte mais... Geralmente eu escolho sempre uma fonte mais cheirinha, para que o preenchimento ou a gravação ela fique mais profunda e a gente consiga ter uma visualização melhor. Percebam que o RDWorks ele tem essas limitações. Não é porque eu altero a fonte aqui que eu já vou ver a alteração aqui de cara. Tá? Você pode estar alterando aqui alguns parâmetros em relação ao que você está criando, tá? Mas você só consegue visualizar essa fonte alterada quando você dá um OK. Tá? Então, coloquei aqui, ó, curso, PAB digital, tá? Posso dar 2 cliques aqui, eu consigo fazer uma abreviação, tá? E aí, inicialmente, eu tenho uma configuração só, uma única configuração que está feita para toda essa peça. Antes de começar a configurar, obviamente, eu posso organizar melhor a visualização dessa peça aqui, ó. Esse meu texto aqui ele não está perfeitamente centralizado na minha figura aqui. Eu posso tentar centralizar manualmente, mas nem sempre eu vou estar acertando exatamente o meio da peça. É por isso que a gente tem os recursos de alinhamento que foram apresentados aí nos vídeos anteriores. Basicamente, eu seleciono o grupo todo, as duas formas que eu quero fazer esse alinhamento. E aqui, ó, nas ferramentas de alinhamento na parte superior, eu tenho o alinhamento na horizontal. Tá? Então, ela já está alinhada aqui, centralizada na horizontal, na posição horizontal da peça. E depois eu clico no alinhamento aqui na vertical. Então, a peça, as duas formas agora, na realidade, elas estão perfeitamente centralizadas, né, sem esse problema aí de ter melhor, de eu colocar mais para cima, mais para baixo, enfim. Dependendo da peça, se você quer uma peça mais específica, você não precisa recorrer, às vezes, a um programa de CAD para fazer um alinhamento simples. Você consegue fazer aqui dentro do RDWorks, usando essas ferramentas básicas de desenho, de alinhamento, e construir algumas peças mais simplificadas, sem necessidade de usar um recurso mais aprofundado. Então, vamos lá. Formas centralizadas, eu preciso adicionar uma forma a mais aqui. Então, vou pegar aqui um círculo e eu quero posicionar esse círculo aqui mais ou menos no centro da peça, tá? Ou no centro ou em algum outro local. Vou colocar numa borda para ficar diferenciado. Tá? Coloquei numa borda. Geralmente eu gosto de trabalhar em MDF, esses furinhos que você usa para fazer um chaveiro, para uma peça simples aqui, você jogar em 2 milímetros é tamanho tranquilo. Você coloca nas duas dimensões, na largura e na altura, que ele vai se ajustando aqui. Tá? E você determina aqui uma determinada distância para a borda, né? Meio que eu não estou, como a gente falou nas videoaulas anteriores, que estão lá gravadas no nosso curso, a gente aqui não tem uma precisão muito grande com relação a posicionamentos e tudo mais, salvo centralizações, alinhamentos de topo, né, alinhamento superior e inferior, enfim. Dá para estar trabalhando muito bem com isso daí, mas distâncias a gente tem que meio que experimentar, meio que empírico, né? Você vai tentando aqui posicionar numa distância que você ache interessante. Então, beleza. Então, aqui vamos determinar alguns processos, né? Eu vou adicionar mais um texto aqui para que a gente consiga manipular melhor e trabalhar aqui com as outras configurações também do nosso desenho. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um Ctrl+C aqui no meu texto, selecionei de Ctrl+C, vou dar um Ctrl+V e vou colocar aqui embaixo, tá? Vou colocar aqui embaixo, IFBB, Cajá, né? Cajá. Bom, vou dar um OK aqui, tá? Então, vou subir aqui um pouquinho, beleza, puxei para cá, e aí eu posso fazer uma centralização entre essas duas formas aqui, para que elas fiquem mais alinhadas. Selecionei as duas, centralizei aqui na vertical, e aí eu tenho a garantia de que essas duas formas aqui, elas estão bem alinhadinhas. Mas e aí, se eu quiser agora, já que eu manipulei aqui as coisas, garantir que isso aqui vai estar centralizado com a minha peça externa, tá? O que é que eu devo fazer? Bom,
Se eu tentar centralizar tudo aqui, ó, selecionar tudo, o conjunto aqui, e eu centralizar, por exemplo, aqui na vertical, beleza. Só que a gente já teve um problema, ó. Houve um deslocamento do furinho que eu ia colocar aqui na borda da peça para o centro. Eu não quero isso, tá? Vou dar um Ctrl Z aqui. Da mesma forma, se eu tentar centralizar isso aqui, ó, na horizontal, olha o que vai acontecer. Como o texto aqui, ó, fabricação digital e FPB Cajá, eles estão em formas separadas, o que é que aconteceu? Eles foram sobrepostos. E isso eu não quero. Tá? Não é interessante para a nossa peça. Ele tem que centralizar o conjunto, tá? Sem a necessidade de estar deslocando essas peças aqui, essas formas, do jeito que ficou aqui. Então, vou dar um Ctrl Z aqui. Para eu poder resolver isso, o que é que eu faço? Eu posso trabalhar com um agrupamento dessas formas aqui, que vai garantir que é como se essa forma aqui ela fosse uma forma só. E aí eu seleciono basicamente as formas, venho aqui no botão de agrupar, tá? E aí, ó, quando eu clico aqui agora, ó, a seleção ela vai em todas as nossas peças. Selecionando as formas que eu agrupei. É como se isso aqui virasse um único grupo de formas que eu consigo movimentar ele junto e até fazer os alinhamentos agora que eu preciso fazer. Então, selecionando agora e fazendo o alinhamento na vertical, eu não tenho mais aquele problema de sobreposição dos textos quando eles estavam em formas separadas. Qual o problema que eu tenho com isso daqui dentro do RDWorks, tá? É que se eu quiser alterar esse texto aqui, eu não consigo. Eu não consigo mais alterar o texto, salvo se eu for dando os Ctrl Z aqui da vida. Mas se eu clicar aqui e eu desagrupar, olha o que acontece com o texto no RDWorks. Quando eu clico agora no texto, ele separou cada uma das letras como formas diferentes. Separou até as partes de cada uma das letras, ó, a parte interna e a parte externa. Então, quando a gente desagrupa, a gente não consegue fazer essa edição, né, essa alteração aqui do texto. Então, crie seu texto lá, faça os posicionamentos adequados e, por último, você agrupa e faz os posicionamentos que você precisa fazer. Lembrando que essa é uma limitação do RDWorks. Outros softwares, como o Lightburn, você não tem mais esse problema. Tá? Eu vou agrupar para que eu aproveite esse conteúdo aqui, essas formas que eu produzi, sem eu perder. Dá para eu configurar e continuar ajustando da mesma forma. Porém, aquela parte do círculo lá, ó, quando eu fiz o alinhamento, ela não ficou, né, ela foi aqui para o centro, eu queria ela na borda. Então, o que é que eu faço? Vou remover aqui a minha forma central, tá? Vou reposicionar aqui, ó, a minha forminha aqui, e o que é que eu faço? Ó, vou selecionar apenas esse texto aqui. Lembrando que o RDWorks, ele só seleciona tudo aquilo que tiver totalmente coberto aqui pelo grupo de seleção. Se eu passar um pouquinho aqui, ó, para cima da parte aqui do meu texto, ó, vocês veem que eles vão selecionar só essa parte daqui, sem selecionar o texto. Então, o que é que eu faço? Vou fazer um agrupamento aqui, para que isso aqui vire uma única forma, tá? E agora eu faço os devidos alinhamentos entre as duas formas aqui separadas. Alinhamento na horizontal e alinhamento na vertical. Então, está perfeitamente agora centralizado. As formas estão perfeitamente centralizadas. O furo está na posição que eu queria e está tudo certinho aqui para eu poder fazer. Tá? Se eu quiser alterar a posição novamente do furo, é só eu desagrupar. Tá? E aí eu consigo ter a seleção apenas da pecinha lá da forma do furo para fazer as movimentações que forem necessárias. Beleza? Então, bora lá. Agora vamos tratar agora daquela configuração que eu falei, né? Para a gente poder realizar aí processos diferentes. Gente, isso é padrão para qualquer máquina laser, tá? Qualquer máquina laser, qualquer software de máquina laser que vocês forem trabalhar aí na vida ou se depararem com o uso. Vocês estão vendo aqui que na parte de baixo do RDWorks tem uma paleta de cores, tá? Então a gente vai fazer as configurações da forma e escolhendo basicamente a cor, determinando uma cor para cada um dos objetos. Mas a gente não vai ter alteração de cor, né? Porque a máquina laser não trabalha colorido, ela só faz a gravação, é madeira queimada e acabou. Né? Ou gravação em acrílico, enfim. Dependendo do material vai ter uma coloração diferente, mas é uma cor única. Né? Você não consegue gravar aí em cores, digamos assim, utilizando esse tipo de máquina. Né? Eu vou selecionar basicamente aqui o texto.
e vou escolher uma cor em específico para esse texto. Vou escolher aqui a cor vermelha, tá? Coloquei aqui de vermelho, tá? Não vou pegar vermelho não, porque vermelho ele sempre fica quando a gente seleciona. Eu vou jogar aqui um salmão, essa cor aqui é uma coisa mais ou menos nesse tipo. Enfim, coloquei uma cor aqui e se vocês observarem na paleta aqui, ó, nas minhas camadas aqui de trabalho, apareceu a cor preta e apareceu essa cor salmão aqui na lateral, tá? Então, o que é que acontece? Eu vou configurar cada uma das cores para processos diferentes. Então, vamos lá. Eu vou escolher aqui, por exemplo, ó, tudo que está na cor preta, que está aqui na minha figura, eu quero que ela realize corte, porque ela vai fazer o seguinte, ela vai recortar aqui a área externa da minha peça, tá, para eu poder tirar a pecinha do chaveiro e vai fazer esse furo aqui. Tá? Então, tudo isso é configuração de corte. Porém, essa parte interna aqui, eu quero fazer algo diferente. Eu quero que ela só grave sem fazer o corte. Até porque se eu fizer corte aqui, ó, na letra O aqui, por exemplo, vai cair essa parte interna e a externa e a palavra curso aqui na letra O vai ficar só com um buraco na parte externa. Eu quero só uma gravação na superfície. Então vamos fazer essa configuração. É muito simples. Você basicamente vai escolher aqui a cor que você quer, dá 2 cliques rápidos. Tá? Ele abriu uma janela aqui de configuração e eu vou escolher as configurações adequadas para aquilo que eu quero fazer. Na máquina laser lá do nosso laboratório, a gente configurou aqui uma velocidade padrão de 15 milímetros por segundo para a realização da tarefa de corte. Né? Usou o Process Mode aqui, ó, que é o modo do processo, tá? Na configuração do Cut. E as potências mínima e máxima a gente deixou da máquina em 70%. Tá? Isso aí é padrão para tudo que é máquina laser que tem? Não. Isso vai variar de acordo com a potência da tua máquina, com o efeito que tu quer fazer com esse corte ou com essa gravação, certo? No caso aqui, no nosso caso, a primeira configuração aqui da cor preta, ela vai ser para corte. Então, essa configuração está estabelecida para o corte. Beleza? Então, eu configuro sempre potência, ou melhor, velocidade, o speed lá em 15, tá? Process Mode está no Cut e potência 70%. Porque aí o que acontece? Eu estou utilizando uma velocidade relativamente baixa. O laser ele vai ser acionado com a potência aí próxima aí, né, acima de 50%, digamos assim, uma potência aí relativamente alta que eu estou utilizando. Então, o que é que vai acontecer quando esse laser ele passar na superfície lá da minha peça? Ele vai conseguir, dependendo, isso obviamente também, gente, depende da espessura do material, tá? Isso aqui eu estou configurando aí para um MDF aí de 3, 4 milímetros mais ou menos. Quando o laser passar na superfície da peça, tá? Numa velocidade baixa, com uma potência alta, o que é que vai acontecer? Vai dar tempo do laser entrar na peça, tá? Penetrar a peça e penetrar até o outro lado. Tem uma penetração que faça esse corte efetivo. Então ela vai deslocando o laser, baixa velocidade e alta potência, ele consegue fazer aí o nosso corte e fazer o recorte aí da nossa peça. Então a configuração que nós utilizamos para a nossa máquina é exatamente essa. Bom, parte interna, o que é que eu quero fazer aqui agora? Eu quero fazer uma gravação com preenchimento. Então eu clico aqui, ó, na cor salmão, tá? Vou alterar o meu speed aqui, ó. No meu caso, vou jogar para 200. E já percebam que é uma velocidade bem mais alta em relação ao 15, né, que era a velocidade baixa. Vou deixar aqui eu selecionando apenas o laser número 1, que é o que a gente tem nessa máquina, só a seleção número 1. E vou deixar a potência do jeito que está, 30% e 30%. Na configuração do Process Mode, ao invés da configuração do Cut, que é uma configuração que eu uso para corte, eu vou escolher essa configuração aqui, ó, com o nome de escanto, certo? Escanto. Vai aparecer aqui algumas informações a mais, tá? Mas aí eu vou dar só um OK, tá? Sempre lembra de dar OK, porque o RDWorks ele não funciona se você der um Enter, tem que dar um OK aqui embaixo. E realizei aqui a minha configuração prévia aqui da minha peça para que ela realize o processo lá de corte e o processo de preenchimento.
Tem como pré-visualizar isso? Tem sim. Dá para pré-visualizar, inclusive visualizar o tempo que a máquina vai levar para poder fazer aquela determinada peça. Então, você clica aqui nessa telinha azul, no preview aqui, ó, ao lado do botão de agrupar, e a gente consegue visualizar aqui, ó, a nossa peça. Né? Percebam aqui que ela faz o preenchimento, ó, a gravação todinha aqui do nosso material. E eu tenho aqui alguns parâmetros interessantes do lado. Ó. Tem um parâmetro mesmo chamado Total Time, que ele mostra o tempo total de duração que vai levar esse processo. E aqui ele está botando para mim que vai levar apenas 48 segundos. Então é bem rapidinho para fazer essa gravação e construir esse chaveiro. Eu consigo realizar aqui uma simulação, tá? Vou lá em Simulate. Aqui a gente está com um percentual mais alto, né? Mas aí ele fez aí bem rapidinho, não demorou nem uns 40 segundos. Eu posso reduzir aqui o passo da simulação para 1, para se aproximar do real. Quando eu clico em simulação, vocês conseguem ver a movimentação aí do cursor, né, da máquina laser, que vai preenchendo, riscando ali a superfície, né, detalhadamente, até que a gente consiga fazer aquele preenchimento daquele texto que você quer colocar lá na sua peça, certo? Então, é bem rápido o processamento aqui, tá? Isso varia de acordo com a máquina, a configuração de cada máquina. A minha demora bem mais, né? A minha é só 10 watts, comparada a 60 watts numa máquina de CO2 que a gente tem lá no laboratório. Ela demora um tempo um pouquinho maior para poder realizar esse processo. Isso pode ser sempre alterado naquelas velocidades que a gente configurou, mas isso varia de máquina para máquina, certo? Você vai ter que tentar fazer os testes lá do que vai ser, corte, eu quero que seja assim. Às vezes você coloca uma potência muito alta no corte, consegue cortar? Consegue. Mas se a potência é alta demais, tu começa a carbonizar a madeira naquela área de corte. Então, no final, a peça ela fica com muita mancha na parte de trás. Ou quando você retira a peça para fazer a limpeza, ela começa a soltar uma cinza na lateral. Então, suja muito, sabe? Fica com fuligem. Então, esse é um problema sério que você pode estar evitando aí nesse processo, realizando a configuração e os testes da melhor forma possível, tá, gente? Caso alguém tenha alguma pergunta, pode me interromper a qualquer momento, que a gente vai seguindo aqui, tá? Eu não estou acompanhando a tela, porque eu estou compartilhando, mas a gente segue nessa caminhada, para você falar. Bom, bora lá. Opa, alguém falando aí? Por enquanto, sem questionamento, viu, Elvis? Tranquilo, valeu, Fábio. Bom, gente, o outro processo que eu falei para vocês é o processo de gravação apenas em contorno, tá? Então, para eu fazer um contorno numa peça, tá? Eu, ao invés de escrever o texto exatamente como ele está aparecendo aí agora na tela, né? Eu não quero fazer mais preenchimento, eu quero só contornar ali a superfície. Vou até fazer a configuração aqui em outra parte do texto. Eu vou desagrupar esse nosso texto aqui, vou selecionar apenas esse texto da parte inferior e vou escolher, por exemplo, aqui uma cor, escolher um verdinho aqui, tá? Joguei no verde aqui, a gente consegue visualizar aqui as configurações, ó. O preto está 70-70-15, tá? Modo cut, o salmão aqui está no 30-30 na potência de velocidade 200, tá? No processo aí do scan, e o verde eu vou fazer a configuração agora. Então, 2 cliques aí no verde, abriu a configuração. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou colocar aqui a velocidade em 200 também. Tá? Coloquei em 200. Vou manter aqui as minhas potências aqui em 30 e 30. Tá? E vou seguir aqui com o modo de operação no modo cut. Tá? No modo cut. Aí eu vou dar um OK. E vou pré-visualizar aqui. Ó. Então a gente consegue ver aqui ó, que ele fez a gravação aqui na parte superior. E a parte inferior ele vai trabalhar apenas com o meu contorno. E aí você pode estar se perguntando, poxa, mas tu usou lá a configuração em modo cut, tá? Para poder fazer essa gravação em contorno aí. Qual é a diferença? Se eu usar cut não quer dizer que vai cortar a peça, e eu vou ter lá aqueles problemas de ficar com buraco, ficar com alguma outra coisa. Percebam que a movimentação que ela fez agora para fazer essa parte aqui que eu configurei agora na cor verde, tá? Ela é bem mais rápida. E a velocidade que a gente configurou é diferente do cut, né? Que a gente configurou aqui, né? Para corte. A do verde aqui ela está com a velocidade 200.
Então, o que é que vai acontecer aqui? Ó? Basicamente, a mesma ideia do que aconteceu lá com o caso do scan. Ao invés da gente usar uma velocidade baixa, a gente usou uma velocidade alta e uma baixa potência. O que é que vai acontecer? O laser vai passar na superfície da peça, só que ao invés de ter penetração, ele só vai riscar a superfície, ele não vai conseguir penetrar a fundo a peça. Então ele acaba fazendo ali só uma gravação superficial, tá? Como se estivesse cortando a peça, só que a velocidade está tão alta que a gente acaba só escrevendo na superfície com o contorno sem a função aí de gravação ou gravação de preenchimento. Então, uma forma da gente fazer, de configurar aí essa máquina para executar esse tipo de configuração, certo? Então, exploramos aí alguns processos que a máquina pode fazer e, caso alguém tenha alguma pergunta, pode trazer, está aberto, tá? Mas aí eu vou continuar falando aqui, porque eu vou apresentar para vocês outras possibilidades, tá? E já deixo a ressalva também que todo esse detalhamento do que eu estou apresentando aqui, né, mais aprofundado, eu vou estar apresentando isso nos vídeos que a gente vai estar disponibilizando hoje ou amanhã lá no nosso Classical. Então é só acessar lá e fazer lá, assistir os materiais, que fica como material de reforço para vocês também, para poder até responder o nosso questionário. Mas bora lá. Bom, gente, eu comentei nos vídeos anteriores que a gente passou que o RDWorks ele tem alguns recursos aqui básicos de desenho, né? Você tem forma aqui como retângulo, você pode trabalhar com edição de nós para gerar outras formas que a gente já visualizou nas videoaulas. Porém, ele tem uma limitação muito grande em relação a desenhos, né? Por exemplo, você fazer aqui uma curva, gerar um raio aqui numa borda aqui de uma peça como essa, né? Não é tão fácil assim, ou não tem uma ferramenta que faça isso diretamente, de uma forma tão simples. Então, uma coisa que vocês podem recorrer é algum outro software de desenho que vocês queiram acessar aí e fazer, tá? Chegou aqui uma perguntinha: qual o diâmetro do feixe de luz emitido pela fonte laser? Pergunta para saber a distância mínima entre as letras. Bom, quando você colocar lá a configuração aqui de um texto, alguma coisa desse tipo, ele já dá um espaçamento que é bem interessante, é bem tranquilo de você executar, mas a distância, o diâmetrozinho do feixe de laser é algo bem próximo de zero, né? É bem pequeno. Por exemplo, tem uma máquina que eu já trabalhei que ela tinha uma distância desse feixe de zero, ela prometia, né? Na propaganda prometia de ser 0,08 milímetros de diâmetro do pontinho lá do corte, sabe? Mas isso varia muito aí de cada máquina, tá? Alguém levantou a mão? Eita, Repsões. Enfim. Alguém levantou a mão, mas baixou imediatamente, viu, Elvis? Se a pessoa quiser fazer a pergunta, pode ficar à vontade. Perfeito. Gente, para a gente poder se auxiliar nessa etapa aí que eu estava falando para vocês, nessa etapa especificamente da construção de desenhos e construção de objetos, vocês podem estar recorrendo aí a qualquer software de CAD que vocês já estejam acostumados a trabalhar. Eu estou fazendo peças lá no AutoCAD. Ótimo, excelente. O software ele é muito bom. Tá? Você já pode estar acostumado por conta da vida acadêmica ou outras coisas. Então, construção de peças no AutoCAD. Como é que eu coloco essa peça que eu fiz no AutoCAD dentro do RDWorks? Aí, basicamente, você só faz importação. Tá? Tem um íconezinho aqui para importar. E aí, ou você vai lá no menu, File, Import, tá? Ou usa o atalho Ctrl I, e você consegue importar esse teu desenho que tu gerou em algum outro software para dentro do RDWorks e aqui fazer as alterações que tu precisa, tá? Por exemplo, um software que eu gosto de utilizar, né, software livre, gratuito, né, para que vocês conheçam também essa possibilidade. A gente tem aí o LibreCAD, tá? Samuel perguntando qual é o formato. Para o RDWorks, você deve trabalhar com extensões no formato .ai, que é do Adobe Illustrator, ou
com extensões em DXF. Tá? Salvou um arquivo, exportou um arquivo no formato DXF, você consegue trazer ele para dentro do RDWorks tranquilamente. Inclusive o próprio Fusion 360, para quem já mexe com modelagem 3D, o Fusion permite que você adicione uma extensão, salvo me engano, tem até um aluno que mostrou um dia, fez uma demonstração um dia desse lá no laboratório. Você seleciona as vistas da sua peça 3D e você consegue gerar ali uma vista, um arquivo bidimensional para exportar aquilo ali no formato DXF e trazer para dentro do RDWorks e fabricar a tua peça. Então, se tu já gerou um 3D, dá para tirar as duas dimensões ali, né, o bidimensional de cada uma das laterais da peça e jogar lá em formato DXF para dentro do teu RDWorks e fazer lá a fabricação da peça que tu quer, certo? Então, aqui, o software que eu gosto de utilizar, que é um software livre, eu estimulo muito que os meninos usem no laboratório, por ser um software livre, né, não ter necessidade de licença e tudo mais, para quem não tem os recursos aí, pode ser o LibreCAD. Tá? O LibreCAD ele é um software livre, tá? A interface dele é essa daqui. Ele basicamente trabalha muito com a questão de restrições de movimentos e a construção aí de alguns objetos. Por exemplo, se eu quiser criar um retângulo aqui dentro do meu LibreCAD, né, eu sempre determino um ponto inicial, determino aí as dimensões de horizontal e vertical. Então tem uns comandos aí que alguns são parecidos com o AutoCAD. Eu vou aqui na linha de comando, vou colocar aqui 70 aqui de largura por 35 de altura. Ele vai gerar ali o meu retângulo e aqui eu consigo fazer algumas alterações simples. Tá? Eu quero colocar uma curva, né? Gerar um raio aqui na borda da minha peça para que eu possa trabalhar melhor com ela dentro do meu RDWorks. Então eu vou pegar aqui a ferramenta de modificação do desenho. Deixa eu ver aqui. Tem um filete aqui em algum lugar. Bom, peguei um filete aqui. Eu determino o tamanho do raio. Vou colocar aqui um raio de tamanho 10. E aí eu seleciono as minhas formas aí e crio as curvas onde eu quiser. Então, crio aqui umas curvinhas para que a minha peça aqui ela não fique pontuda, né? Então, um chaveiro não é legal, você tá com ele no bolso, furando ali sua calça, rasgando a calça, enfim, não é interessante. Basicamente, o LibreCAD ele já salva o formato DXF, salvando aqui, vou pegar aqui, ó, tem modelos 2D, vou colocar aqui, exemplo, já está aqui, ó, DXF, vou jogar aqui, salvei aqui na pasta. E basicamente eu vou lá, ó, no meu RDWorks, vou importar, pegar ali em documentos, eu salvei o meu arquivo, aqui, documentos, modelos 2D, tá aqui o exemplo, ó, ele já dá um preview aqui para mim da peça e eu dou um open. Tá? Eu consigo fazer uma substituição simples aqui, ó, para que aí eu possa fazer as centralizações que eu quiser, reorganizar aqui as minhas peças, tá? Da forma que eu achar interessante as minhas formas, usando os recursos de alinhamento e tudo mais, e aí eu tenho aí a pecinha feita, tá? Beleza. Então você pode trabalhar com os dois softwares, um que tem mais recursos de desenho, outro que tem menos, para poder conseguir executar as peças aí que você quer. Bom, como material complementar, eu posso estar deixando aqui, vou colocar lá no grupo, no grupo não, lá no Google Sala de Aula, essa playlist aqui, ó, que é um curso básico do LibreCAD. Esse curso aqui ele é fornecido pelo professor Alexandre Schaffer, é um colega que eu conheci nesse período de pandemia, ele é lá da Unipampa, que é a Universidade Federal do Pampa, que fica lá no sul do país. Ele disponibilizou esse curso gratuitamente, era justamente um curso de extensão universitária, né? E eu pude participar aí em período de pandemia com o professor, né? E a gente tem vários vídeos aqui de curtíssima duração, né? 4 minutos, 2 minutos, enfim. Quem quiser aí ficar fera aí no LibreCAD, utilizar esse software gratuito para fazer os desenhos que você quiser, gerar as formas que você desejar, basta acessar essa playlist. Vou estar deixando o link disponível lá. Tem muito exercício, tá? Vou deixar o link disponível lá no nosso Classroom. E vocês podem acessar a qualquer momento para poder criar aí as formas que vocês
desejarem, beleza? Então, gente, por hoje, basicamente é isso que eu queria estar apresentando para vocês. Natanael lembrou aí que o Fusion tem versão grátis aí para estudante, justamente. Você consegue pegar aquela licença educacional aí da Autodesk e acessar aí diversas ferramentas que a Autodesk ela fornece aí para estudo, para produção de algumas peças, de algumas coisas desse tipo, né? Mas se você de fato parte para uma prática mais profissional, você está sem ter como conseguir essa licença educacional para estudar e tudo mais, você vai necessitar aí de um software ou licenciado ou usar alguma outra coisa. Por isso que eu dou essas alternativas aí de software livre. Caso alguém queira, tá só disponibilizado aí, beleza? Então, gente, basicamente hoje é isso, tá? Eu queria deixar aqui algumas informações. Eu vou pedir para a semana que vem e na semana seguinte que a gente finaliza as nossas atividades, tá? São só mais 2 semaninhas aí que a gente tem de execução. Eu vou estar entrando sempre nesse horário, tá? Eu ia até combinar com isso com o Fábio, mas eu acho que talvez seja tranquilo da gente estar iniciando aí no horário das 8 horas, por conta de algumas demandas que surgiram, né, ultimamente lá no Instituto. A gente sempre faz esse encontro aí com a duração aí, não chega nem a 1 hora, tá? Para eu poder estar conversando com vocês, passando mais informações, e é isso, tá? Se todo mundo estiver tranquilo com questão horário, tudo bem, a gente segue nesse formato. O Elvis, eu creio que fica tranquilo para todos, né? O planejamento tinha sido de 7 às 9, né? E a gente realmente já tinha conversado e planejado para fazer os encontros aí com 40 minutos, no máximo 1 hora, para não ficar cansativo pro pessoal, né? Já tem aquela correria do dia a dia, tem tudo, né? Os encontros mais curtinhos são bem mais produtivos, né? Já tem as videoaulas que o pessoal vai acompanhar depois. Eu agradeço, Elvis, novamente, sua disponibilidade de sempre. Parabenizo novamente pela exposição do conteúdo, muito clara aí. Ficou ótimo. Tô vendo que o pessoal ainda está fazendo pergunta aqui. Tudo bem. Eu vou estar abrindo aqui, viu, Natan, para Elvis responder tua pergunta, tá bom? Pode ficar à vontade, Elvis. Então, Natan perguntou aí se o RDWorks ele é compatível com a SculpFan. Não. O RDWorks ele é compatível apenas com os controladores da Ruida, que é um fabricante de controlador que eles têm especificamente. Então, ele não consegue se comunicar com a SculpFan, certo? A SculpFan você ou trabalha com o GBRL Laser ou com o Lightburn, tá? E tem uma licença aí de 30 dias, mas que também a licença dele, para você adquirir, ela não é um valor tão exorbitante aqui como outros softwares que tem por aí no mercado. Tá? Obrigado, Natan. Obrigado, Elvis. Então, pessoal, se alguém tiver mais alguma dúvida ainda, pode colocar aí no chat. Se não, agradeço novamente a Elvis, né? Agradeço aí a todos. Samuel. Samuel tá falando aí, Elvis? Comunicar ou comentar melhor sobre a compra da fonte laser, certo? Bom, quando você trabalha com máquina CO2, geralmente o pessoal já vende uma configuração ali já pronta, o equipamento já vem pronto. Ele tem uma fonte que ela gera um nível de corrente assim mais elevado. No caso, você está procurando aí uma máquina. Com relação à máquina, a máquina completa, se você quiser comprar alguma coisa desse tipo, minha indicação ela é a seguinte: verifica a potência. Vai com sede assim nessa questão da potência da máquina. Eu acho que para quem está iniciando também é importante você encontrar um suporte online que seja interessante para você. Então, se você vê, Samuel, eita lá, a gente já adquiriu a SculpFan para começar, muito bem. Mas verifique a questão da potência, tá? Fonte laser. Entendi. No caso, tu está querendo construir uma máquina, alguma coisa desse tipo, né? Baseado em diodo. Pronto, verifique potência, porque assim, quando se fala potência na questão da máquina, tem a potência tanto da máquina como um todo, que ela é uma potência que vai aparecer no mercado talvez mais elevada, e tem a potência do laser. Então
Então você se atente à potência do laser. Quando for comprar lá, ou for fazer aí alguma coisa, se atente sempre à potência do laser em si, tá? Para que você consiga uma potência mais interessante. O mais alto que tu conseguir, quanto mais alta a potência tiver, quando tiver no teu orçamento, com certeza, que tiver no teu orçamento, mas a potência mais alta que tu conseguir dentro do que você consegue adquirir, é melhor. Tem laser de diodo aí, eu estava olhando alguns modelos que estão surgindo por aí, que eles já estão prometendo a entrega de potência aí de 30 watts, de 33 watts. Então, assim, já são máquinas que conseguem cortar com uma velocidade mais alta e melhor para tu poder trabalhar. Dúvida rápida, dá para adicionar a imagem na RDWorks e tomando base nas medidas de tamanho da minha referência? Dá sim, dá para trabalhar com imagem. E eu vou estar disponibilizando em breve já os tutoriais relacionados a trabalhar, a fazer vetorização de imagens para estar exportando para dentro do RDWorks aí, tá? Próximas semanas que a gente vai comentar tanto sobre essa questão das imagens, que dá para a gente poder estar criando, ou tá pegando uma imagem aí, pois é, tá pegando alguma imagem, alguma logomarca, alguma coisa desse tipo e transformando ela num vetor para que isso possa ser utilizado lá dentro da máquina, tá? Então a gente pode utilizar tanto dentro do próprio RDWorks tem algumas soluções, quanto outros softwares que também são livres e gratuitos e dá para fazer a vetorização da forma muito tranquila e jogar essas imagens dentro do RDWorks para fazer gravações, enfim, aquilo que você consegue fazer, certo? Ok, Samuel, tranquilo. A qualquer momento você pode mandar pergunta lá pelo Classroom também, que a gente vai tentando responder. Mas assim, é potência, tá? Foca na potência, se tu quiser comprar lá uma laser CO2, para tu poder ter um rendimento melhor da tua máquina, tá? Claro, se tiver no teu orçamento. 5 watts é uma máquina de baixíssima potência, demora muito. Diodo, perdão, é isso aí. Mas tá ok, a gente vai se falando lá pelo Classroom também. Ok, Fábio, acho que é isso. Ok, beleza então, pessoal. Agradeço a todos, agradeço novamente a Elvis. Terça-feira próxima, a gente já sabe aí, né? Nosso encontro vai ser às 20 horas, certo? Pessoal que ainda não respondeu aí o questionário no Classroom, vamos respondendo aí. Lembrando que a certificação está sujeita a essa verificação do professor, né? Vocês vão ter que entregar as atividades, tudo. Então, não é só estar aqui, né? Estar aqui é uma parte, né, da certificação, mas vocês precisam responder as atividades, ok? E desejo aí uma boa semana a todos. Pessoal daqui de Cajazeiras que está em final de período, eu desejo aí um bom final de período, né? Terça-feira que vem, quando a gente estivesse falando, eu creio que todos já vão ter finalizado, a menos aqueles que ficarem nas finais. A gente espera que ninguém fique, né? E Elvis, brigadão, viu? Boa noite. Abraço a todos. Valeu, pessoal. Até a próxima terça. Valeu, gente. Boa noite.